Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tribu Talks. Normalmente eu falava um outro nome aqui, que é um outro nosso podcast, que é o Gravata Solta, mas dessa vez é Tribu Talks. Nesse Tribu Talks, o que a gente faz? Uma vez por semana, eu juntamente com o co-host aqui, que é o Rafael, a gente filtra algumas notícias do mundo tributário, as mais importantes, as mais impactantes na nossa vida, atualizações da semana ali, né? Isso, né? Aquelas que vão impactar mais a nossa vida, seja profissional, pessoal, enfim. E a gente traz para cá para bater um papo. E, Rafa, o tema de hoje, a gente já vai entrar no tema, você quer... Ixi, ó, fez besteira. Bora. Como que você quer fazer? Você quer já entrar no tema? Quer fazer algum disclaimer antes? Alguma coisa? Fica à vontade. Não, vamos para o nosso tema. A gente vai fazer vários disclaimers em relação a ele. É um tema complexo. Aqui no Tribu Talks a gente tem o objetivo de entregar tudo em 15 minutos. Eu falei certo, inclusive? Sobre... Errei alguma coisa na introdução agora? Não, tá certo. A gente basicamente pega um tema, uma atualização da semana, em relação à parte tributária, que tenha impacto significativo na vida do empresário e a gente traz para discutir as atualizações, o que mudou, enfim. Porque isso é novo, né? A gente está no terceiro ou quarto episódio? Terceiro episódio. Isso. Então, vamos lá. Hoje o tema é muito relacionado com a reforma tributária. Talvez... Eu não digo que é a principal alteração, mas é a principal alteração em relação à arrecadação. Eu não digo em relação ao sistema, mas em relação à arrecadação pode mexer muito ponteiro, principalmente de empresas que trabalham com uma margem muito pequena. Pequenas e médias empresas vão sentir bastante o impacto disso. A gente até estava conversando no começo, antes do episódio começar, a gente ainda não tem todas as informações de como que qual vai ser a forma, qual vai ser o formato que isso vai se aplicar, mas a gente está falando do split payment. Mas basicamente o que ele seria? Fala aí. Então assim, eu ia até pedir para você segurar um pouco o tema, mas agora você já foi, split payment. Né? Tem muita gente que talvez desconheça o termo ainda, porque é muito novo, não foi aplicado. E tem outras pessoas que já têm pelo menos uma ideia do que é isso. E o que eu ia falar antes é o seguinte: esse tema, né, que é o split payment, eu acho que ele vai ter um impacto muito grande, sabe onde? No controle de caixa das empresas. Né? Isso assim, além de outras características desse modelo de arrecadação que a gente vai comentar aqui, mas assim, nós lidamos com a empresa todos os dias no nosso escritório, né? E a gente sabe que tem, como que eu posso dizer, tem um gap aí, tanto de conhecimento tributários, que a gente sabe, né? Então, o empresário ele conhece muito sobre o negócio dele, mas ele desconhece algumas regras tributárias, enfim, e é super normal porque é super complexa. E agora vai simplificar um pouco mais com a reforma tributária. E quando a gente olha também para a questão de gestão das empresas, a gente também percebe esse gap. Então, assim, em relação ao caixa, né, que a gente fala que o caixa é rei. Né, você tem que estar sempre de olho no caixa, enfim, tal. E eu acredito que tenha muitas empresas que não estão ainda acostumadas a gerir a empresa dessa forma. E a partir de agora, aí eu vou até devolver para você, porque eu já falei muito, explica para a gente o split payment, como que ele vai funcionar nesse primeiro momento, até para ficar fácil de quem está nos escutando, enfim, como que ele vai impactar o caixa da empresa? Tá. Split payment, basicamente, o que o nome diz é como se fosse um pagamento dividido, né? Se a gente fosse uma tradução literal. Então, é basicamente isso mesmo. Vamos imaginar que, por exemplo, você está contratando algum tipo de serviço. Eu estou contratando uma empresa X.
e ela me cobrou R$1.000. Vamos imaginar que, por exemplo, ela precisa pagar 28% dos impostos, que é a alíquota base que estão estudando, estão... Trabalhando. A previsão é de 28% Sim. sobre os novos impostos. Então, eu faço o pagamento dos R$1.000, só que o que pinga no caixa das empresas vai ser R$720. 280, que seria a parte dos impostos, já vai direto para o governo, já vai ter a destinação correta da arrecadação dos impostos. Ou seja, hoje, como que acontece? Geralmente as empresas, elas fazem a apuração dos impostos, elas têm um valor a pagar, mas daí elas decidem se elas pagam ou não. Eu vou até usar um exemplo. Em muitos casos, tem empresários que já chegaram e falaram o seguinte... Só um ponto. Isso são das empresas que declaram. Então... Tem empresa que nem declara. Mas vamos lá, vamos começar as que declaram. Elas falam o seguinte, elas olham e elas falam assim, cara, eu vou pagar quem? Eu vou pagar o governo, ou seja, eu vou pagar os impostos esse mês, não que elas não vão pagar. Ou eu vou pagar os funcionários, por exemplo. Então ela tem essa alternativa, vamos dizer assim, porque deixar de pagar não é crime, né? Então pode depois ir lá fazer uma negociação, uma transação tributária, Quantas enfim. vezes você já ouviu, imposto depois a gente parcela? Exato. Eu preciso manter minha operação rodando. Exato. Preciso pagar meu fornecedor, preciso pagar meus funcionários, que são coisas meio invioláveis hoje. Porque senão para a empresa. Exato. Só que com essa sistemática, ela não vai ter essa opção. Acabou. Principalmente, isso a gente está falando de empresas que estão assim, sem caixa nenhum. Uhum. É uma situação até meio crítica. Mas vamos imaginar uma empresa que ela tem uma margem baixa. Ela tem ali uma saúde financeira não crítica como essa, mas delicada. E ela funciona com prazo, né? Então, por exemplo, eu preciso pagar a guia do dia 20, do dia 25. Enquanto isso, no dia 1º, no dia 10, enfim, tá entrando grana, tá fazendo dinheiro. É o fluxo de caixa. Exato. Ela tá pagando ali o fornecedor, ela tá pagando os funcionários. Com essa sistemática, não tem do dia 20, do dia 25. A partir do momento que ela faz a venda, ela já não vê esse dinheiro no caixa dela. E é aí que, justamente, que eu estou apontando, né? A gestão da empresa. Eu não estou nem falando ainda de tributos. Gestão da empresa. Né? Para aquele empresário que não está acostumado a fazer uma gestão muito bem calibrada, né, do caixa dele ali, vai ter problema. Então, que eu sugiro desde já, né, para esse empresário ele começar a realmente ir atrás dessas informações da reforma tributária, principalmente o split payment que a gente está falando agora, né, para começar a verificar como que ele vai fazer esse tipo de gestão. E assim, o grande objetivo do governo, a gente, quem está ouvindo a gente já consegue perceber, é em relação à previsibilidade, porque ele não vai ter que sair cobrando, enfim, será que eu vou ter arrecadação, será que eu não vou ter? Fez a venda, já tem arrecadação. Uhum. Questão de sonegação. Então, não tem muita margem para... Não tem nenhuma margem. Pra sonegação. É que eu só não falo nenhuma, porque a gente ainda não sabe o formato. Mas assim, vamos imaginar, né? Eu estou falando aqui e estou pensando ao mesmo tempo. Vamos imaginar que seja assim, emitir uma nota fiscal, pronto, já descontou, tá? Mas aí a gente pode pensar que tem pessoas que vão tentar não emitir nota fiscal. Não sei exatamente como então, assim, mas eu falei 100%, né? Agora eu tô me... Sim, mas o grande objetivo do governo é não ter a sonegação. Uhum. Inclusive, tem um dado aqui que a gente ficou até debatendo, será que é isso? Não sei o quê. Mas tem um dado aqui que o IBPT ele estima uma redução de até 500 bilhões de reais em sonegação. Por quanto tempo? Provavelmente depois da reforma. Uhum. Né? Depois, quais são os impactos que isso gera. Uhum. Então, a reforma tributária, a meu ver, do Rafael, existe sim uma preocupação em relação a talvez uma arrecadação maior, né, de um percentual maior de impostos,
Só que eu acho que o grande ponto aí, que inclusive pode mexer com a economia e outras coisas, digamos assim, terciárias que vão ser impactadas, é justamente com a sonegação. Vamos imaginar, por exemplo, eu não sei se dá pra gente pensar rápido, mas algum produto que você olha e você fala, pô, esse cara não... Esse nicho de mercado geralmente não declara. Têxtil ou, eventualmente, capinha de celular, enfim. Vamos imaginar que uma capinha hoje é R$5, R$10. Uhum. Se o cara ele começar a emitir nota fiscal, enfim, não sei quanto que isso vai para 15%, vai para 20%, não sei. Isso vai ser repassado para quem? Para a população. E a população, mais uma vez, vai inflar e na minha cabeça, isso vai gerar inflação, inclusive. Agora, são outros pontos que, tipo, vão impactando. Então, porque né? tem muitos desdobramentos, né? São vários desdobramentos. Um deles, que a gente estava conversando, inclusive, antes de começar o podcast, eu acredito, infelizmente, mas infelizmente mesmo, mas eu acredito que muita empresa vai fechar. Sim. Por que ela vai fechar? Porque ela não sabe fazer a gestão? Não é nem isso, é antes disso. Ela não está acostumada a pagar impostos. E ela não está preparada também. Não, então, isso daí... Né? Não, mas eu digo até o próprio negócio. Vamos imaginar a loja que vende capinha de celular. No planejamento financeiro dela... Então, ela não coloca, ela não considera. Ela não está preparada para pagar imposto. Exato, e a hora que ela considerar, ela vai ver que ela não para de pé. Então, essas empresas, pronto, já foram. Um outro aspecto que a gente estava conversando um pouco antes também, eu acredito que vai acontecer, a gente não sabe ainda fazer uma projeção sobre isso e tal, mas eu já escutei algumas pessoas comentarem, e eu acredito nessa hipótese, são empresas que vão deixar o Brasil para ir para outro lugar. Né? Porque assim, por que eu falo isso? Só em relação ao split payment? Não é isso. É que, principalmente a gente respira, né, tributos todo dia, a gente tem uma noção muito precisa do que está acontecendo. O aumento da carga tributária, ela está sendo quase que diária. Todo dia sai alguma coisa. Então, assim, está muito caro. Está muito caro por quê? Até escutando uma notícia hoje de manhã, não me recordo o nome da pessoa, uma pessoa que fala sobre finanças pessoais, enfim. Ele falou o seguinte, e eu concordo com ele, ele falou, não são 28% apenas, é muito mais do que isso. Por quê? Porque, no caso dele, ele falou, meu carro é blindado, eu moro num condomínio fechado, eu tenho segurança, paga a escola das filhas, hospital, blá, blá. Se você somar isso, isso ultrapassa talvez 40%, sei lá. Então, é muito alto. Mas vamos voltar aqui para a gente não se perder no assunto. Eu acho que, assim, quem está eventualmente assistindo a gente pela primeira vez, fala, pô, mas os caras não querem que pague imposto e tal. Cara, eu acho que sim, precisa pagar. Eu acho que é a regra do jogo, não tem como fugir disso. A gente trabalha, inclusive, com a regra do jogo embaixo do braço. A gente vê aquilo que dá para ser utilizado, aquilo que é legal de se fazer, né, no ponto de vista das leis mesmo, e a gente aplica para as empresas, para que elas paguem o menor percentual de imposto possível. Só que eu acho que a grande crítica que a gente tem aqui é em relação a justamente a arrecadação versus a entrega. Né? Por exemplo, algo que o Alexandre falou agora, diz quanto a isso. Os 28% eles continuam da mesma forma. O ponto é o retorno que isso tem para o contribuinte. Então, é tranquilo pagar 28%? Pode ser, mas hoje não é. Por quê? Porque não tem esse retorno. Se nós tivéssemos escola, saúde, educação... Ficaria mais fácil, porque não sai do bolso, né? Porque você não vai pagar mais uma vez. Exato. E daí é isso que vem a crítica dessa pessoa que você ouviu. Mas assim, também enxergando os 10% do copo meio cheio, isso de certa forma ajuda alguns empresários. Quais empresários? Aqueles empresários que já estão estruturados, aqueles empresários que desde o início jogam com as regras do jogo, que são 100% regulares, que já foram atrás de um planejamento tributário. Por quê?
A partir do momento que tem uma atualização tributária, uma mudança tributária nesse sentido, eles já estão preparados. O máximo que eles vão precisar entender é como que fica o formato desses tributos a partir desse momento. Mas, por exemplo, numa planilha de custos, os impostos estão lá. Vai ficar muito mais simplificado. Essa é a grande verdade, né? Simplificado vai ficar, porque a gente está trocando 5 impostos por 2 praticamente. O único ponto vamos imaginar que esse split payment, ele começa a dar problema. Dá problema em que sentido? Pô, eu precisava recolher 10 mil e estão me cobrando 50 pau. Ah, não. Aí a gente tá falando Não, eu tô falando porque antes disso, antes do podcast, eu vou... nós, enfim, a gente estuda o caso. Sim. E em outros países já aconteceu? Tem o split payment. Então tá. Então você tá pegando... existe o split payment. E quais são os gargalos que existem? De fato, se o sistema não operar. Se o sistema não operar direito... Você leu sobre isso? Sim. Já aconteceu? Sim, sim. Caraca, porque qual que é o ponto? É um sistema. Se o sistema ele for parametrizado de maneira diferente, ele já reteve seu dinheiro. Como que você vai fazer a recuperação disso? Dá. Mas vai ser oneroso, vai... aí que a gente vai entrar. Então, né? Para resolver esse problema. Então, existem alguns problemas que podem ser gerados a partir dessa mudança, que hoje não é. Porém, eu vou te falar uma coisa, só aproveitando sua fala, eu vou falar. E isso quem me contou foi um professor do IBPT, né? Que ele foi para o Japão estudar tecnologia, as tecnologias mais novas, enfim e tal, né? Mas com olhar para a arrecadação. E ele voltou de lá dizendo o seguinte, olha... Tem muita coisa bacana no Japão, enfim e tal, mas tecnologia para tributação, o Brasil, se não é o primeiro, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, não mais do que isso. Né? Então, assim, pode dar problema? Pode, mas em questão de sistema arrecadatório, acho que o Brasil está muito avançado. Pensa no nosso sistema que é o Pix. Ontem mesmo eu vi um conteúdo do Leandro Davaros, enfim, e ele estava contando que pode ser o fim dos cartões de crédito eu acho que no Brasil. Por quê? Porque no ano que vem vão existir opções Pix parcelado. Pix no crédito não. Parcelado. Pix parcelado. Então, o que ele trouxe será que não vão existir mais as bandeiras? Será que elas ficam no mercado por conta dos pontos, enfim? Porque os cartões de crédito eles são muito bons, principalmente para o consumidor. Mas alguém arca com os custos disso. Segundo ele, a hora que você for fazer um Pix, vai abrir para você como se fosse Quantas vezes você quer fazer com, sem juros? E assim, várias empresas uma do lado da outra, como se fosse um leilão ali e na hora você escolhe e você faz, entende? E tem gente que vai ficar brava com isso. Um monte de gente. Mas, enfim, voltando lá. Eu vou te fazer uma pergunta agora. E eu, sinceramente, não quero te colocar numa saia justa. Né? Porque você já falou antes de começar, você falou, cara, não me coloca em saia justa. Mas de verdade, eu não lembro o nome do gráfico. E eu vou perguntar para você, talvez você lembre. Eu também não vou lembrar. Não? Não. Existe um gráfico... É a curva de Laffer? Aí, tá vendo como você sabe? A curva de Laffer. Né? Então, a curva de Laffer, o que ela fala? Ela fala exatamente o seguinte. A população... Né? Os contribuintes, eles pagam os impostos, né? Eles entendem a importância, enfim, e todo mundo quer, na maioria dos casos, fazer as coisas tudo certinho, tudo direitinho. Só que esse gráfico, quando ele vai subindo, quando ele sobe, onde a população começa a entender que é muito, o que acontece com a arrecadação? A arrecadação começa a cair no mesmo, na mesma proporção. O grande ponto da curva de Laffer é o seguinte, existe como se fosse uma matriz, que é a questão da arrecadação,
versus a alíquota que é cobrada do governo. Exato, né? exato. Então, quanto mais o governo ele Vai cresce aumentando. essa alíquota, teoricamente ele tem uma maior arrecadação. Só que existe um ponto em que a população acaba não vendo tanto mais sentido, né, em relação a E começa a subir sonegar. essa alíquota e começa a fugir capital, começa a sonegação. Então, existe um ponto máximo ali na curva de Laffer, que é onde há um equilíbrio entre a maior alíquota possível e a maior arrecadação possível, e a partir do momento que essa alíquota ela acaba sendo maior do que isso, a arrecadação ela tende a diminuir, porque existe essa fuga de capital e existe essa questão da sonegação. Então, muitas vezes, os governos acabam ampliando ou cobrando mais impostos, tentando arrecadar mais, mas arrecada menos. Pelo menos no Brasil, a gente tem recorde de arrecadação, pelo menos esse ano. 3 trilhões. Agora, mas eu acho que está próximo da curva. Não, na minha opinião, já bateu no teto. É que a gente está com arrecadação maior, então ela ainda está crescendo. Mas... Entendeu? Eu entendo o que você fala. Mas assim, por que eu levantei esse ponto? Porque você comentou aí, na sua pesquisa, que o governo ele tem uma expectativa, né, de ter uma arrecadação maior em quantos bilhões? 500 bilhões, enfim e tal. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Então a gente tem que levar em consideração uma série de outros pontos aí. Isso aqui é uma previsão. É uma previsão, mas assim, eu acho entrou muito... uma recessão ano que vem. Não, mas independente disso, eu tô achando que está muito arriscado, né? A fome arrecadatória do governo está demasiada, no meu ponto de vista. Né? Com certeza. É só a gente olhar para as contas públicas e entender o motivo. Enquanto isso, o fundão eleitoral está com eu não mais ia de 4 falar, bi. Eu não ia falar, mas é uma notícia recente. A primeira-dama agora tem não sei quantos, passa de 30 pessoas para ajudar ela a fazer o papel de primeira-dama. Assim não faz sentido. Então, de um lado, né, o governo aumenta porque ele está tentando fechar a conta, e do outro lado, ao invés de ele também demonstrar interesse em reduzir, a impressão que eu tenho, e acredito que a população tenha, é que eles não estão fazendo o menor esforço para diminuir os gastos públicos. Não é interessante, né? Então, acaba não sendo interessante. Esse é o tema dessa semana, né? Split payment. Então, só dá um recado aí pro pessoal. Vamos lá. A gente basicamente está falando do primeiro tema sobre reforma tributária. A gente trouxe, inclusive, o split payment antes mesmo da gente falar sobre IBS, sobre CBS, que são os tributos que vão vir a partir dessa reforma. Mas que é uma forma de arrecadação muito diferente. A gente quis trazer logo no início. E, obviamente, vão ter desdobramentos depois dessa conversa. E provavelmente a gente vai falar de split payment por mais uns 5, 10 tributalks. Mas esse foi o primeiro. A reforma tributária, a gente vai fazer uma série de vídeos em relação à reforma. Fora isso, tudo aquilo que acontece durante a semana a gente traz para a gente conversar com vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que tem a margem mais baixa, ou eventualmente ele fala, pô, você é tonto, você fica declarando imposto, não sei o quê. Sinto lhe dizer, mas provavelmente com a reforma tributária é quem vai estar no jogo. E tem um ponto que eu não falei, eu vou falar rapidinho. Vamos lá. Mas sobre a reforma tributária, quem trabalha no sistema de créditos hoje, a gente não chegou a falar no Tributalks. Eu sei que você vai falar. Sim. Hoje existe o sistema de créditos. E ele é ótimo para algumas empresas, enfim. Com a reforma tributária, ele ainda vai continuar existindo. Porém, se a sua empresa não pagou os impostos, você não consegue repassar esses créditos para a próxima pessoa da cadeia. Quem trabalha com o sistema de crédito e débito vai entender o que eu estou falando aqui. Mas depois a gente explica no detalhe. E vai entender o impacto que isso gera
na tua empresa, nas outras empresas, mas vai ser basicamente uma seleção natural. Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Posso dar Tem o muita último coisa. recado? O recado seria o seguinte, você está conhecendo o Tributalks agora, dá uma força pra gente, né? E nos ajuda a ajudar mais pessoas. Como? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Então, escreva aí nos comentários. Não se inscreveu? Se inscreve aí para receber toda semana pelo menos uma pílula, né, do que está acontecendo nas questões tributárias. E terceiro, dá uma curtida. Por quê? Algoritmos. Né? A hora que você clica lá no curtir, o algoritmo do YouTube entende que é legal e acaba mandando para outras pessoas. Então, e daí se na puder fazer isso, próxima quarta ou na próxima quinta, você vai estar aqui junto com a gente. Eu falo próxima quarta ou próxima quinta, porque o estúdio do Vagnão aqui tá muito disputado, meu. Então, tá difícil. O nosso horário geralmente é na quarta-feira às 4 horas, mas pode ser que na quinta-feira a gente apareça aqui também. Detalhe, tá lá no Spotify também. Então você pode nos escutar, você pode nos ver no YouTube, enfim, fica a seu critério. Um abraço e até a próxima semana. É isso. Tchau! Valeu.